Olá, tudo bem? Boa noite para você. É com imensa alegria que nós estreamos hoje um novo podcast, um podcast relacionado à inteligência artificial, cujo nome em inglês é 30 Minutes of AI, ou 30 minutos de IA. E qual que é a ideia? A ideia é que a gente, de fato, toque os assuntos de inteligência artificial de uma maneira prática, ética, humana, sem muito tecniquez, mas basicamente pensando em como a gente pode beneficiar e impactar positivamente a nossa sociedade, as pessoas e os negócios. Toda segunda-feira, a partir de hoje, 2 de junho, nós vamos ter sempre um convidado especial. E hoje, com muita honra, eu abro esse primeiro episódio da série de inteligência artificial, que vai por todo esse ano de 2025, com a Júlia Beltrame. A Júlia Beltrame, eu acho que muitas pessoas devem ter visto ela, acho que foi dia 1 de dezembro no Fantástico, na série do Fantástico de Inteligência Artificial, que está muito legal, aliás, por sinal. E a Júlia, ela tem uma carreira, embora super jovem, menos de 30 anos, ela tem uma carreira brilhante. Ela fez faculdade no Brasil, na Facamp Campinas, eu fiz Pucamp, então era meio que do lado ali, mas ia no Giovanetti, né, tomar cerveja do lado e tal, mas fora isso, ela tem uma carreira internacional impressionante, do ponto de vista acadêmico, entre MIT e mestrado em Harvard, e do ponto de vista de trabalho, além de ser também professora assistente em Harvard, ser pesquisadora em Harvard, onde ela desenvolveu um projeto incrível chamado Reframe, que ela pode comentar um pouco sobre terapia comportamental cognitiva, né, o tal TCC, que eu mesmo faço e me ajudou demais. Enfim, ela vai comentar como que isso impacta, a inteligência artificial pode impactar de fato positivamente um paciente ou a jornada de bem-estar de uma pessoa. Ela é muito preocupada com isso, com o que a gente chama aqui nos Estados Unidos de AI for Good, e também é head de inteligência artificial de uma empresa de manutenção preditiva, que é super bacana, e ela vai contar mais. Júlia, bem-vindo. Tá? É um grande prazer, é uma grande honra. A honra é toda minha, Emerson, por ter sido convidada, né? Pioneira nesse podcast que eu tenho certeza absoluta que já é sucesso. E estou muito animada por poder contribuir e expandir o conhecimento da inteligência artificial para todas as pessoas que estão nos ouvindo e têm essa sorte de estar presente agora nesse momento aqui com a gente. Pois é, Virtualmente, ok. verdade. Eu tenho comentado com todo mundo nos grupos que eu participo que momento que a gente vive, né? Momento desafiante, evidentemente, em vários e vários aspectos, mas brilhante em outros, né? E a gente basicamente como se a gente estivesse vivendo no fim do século XIX, quando as máquinas começaram, quando logo depois, no início do século XX, quando o Henry Ford montou lá a cadeia de produção, automóveis, ou seja, só que agora, uma velocidade que se antes uma transformação demorava 10, 20 anos, está falando de semanas. Então, isso é impressionante, correto? Com certeza. Eu tenho um professor que ele me disse uma frase uma vez de que o futuro já chegou, ele só não está bem distribuído. Então, eu vivo minha vida muito nesse sentido, tentando sempre buscar mais e mais e mais conhecimento e mais informação, porque a gente tem que partir do princípio de que o futuro está aqui. Se a gente quiser estar nele, a gente tem que ouvir podcasts como esse, a gente tem que estar sempre indo atrás de artigos de universidades, porque só assim que a gente vai estar pronto de fato para o futuro, que, como você diz, muda a cada segundo. É verdade, não, é impressionante. Para mim, o que ficou claro foi quando eu acordei naquela manhã e vi o DeepSeek, né? Caramba, que acontece? Né? Open source, como assim? Como é possível eu rodar uma LLM em uma máquina? Não, por favor. E eu acho que a gente vive com essas surpresas, né? O tempo todo. Eu tive no Vale do Silício há 3 semanas, você teve agora há pouco, e é impressionante. Mas, na verdade, Júlia, eu acho que para o nosso ouvinte ou para quem está olhando no YouTube o videocast, no caso, acho que vale a pena um pouquinho só você dar um passo atrás e contar, poxa, uma menina brasileira estudou em Campinas, como que ela resolveu, de fato, resolveu não, mas ela tinha um sonho de estudar fora, foi esse o processo? E como você chegou em Harvard, né, no MIT? Então, eu acho que isso vale de inspiração para muita gente aí, né? Tal Believe que eu tenho aqui na minha cabeça, do Ted Lasso,
né, que eu olho para ele todo dia quando eu penso, ops, isso é difícil. Não sei, às vezes não é tão difícil assim, mas me conta. Eu estava, inclusive, assistindo Legalmente Loira ontem, porque eu assisti, acho que com uns 10, 11 anos de idade, e falei, nossa, deve ser incrível estudar em Harvard. E Olha sempre só. aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Assim, aquele negócio meio inquieto de quero ir para Harvard, mas sempre foi um sonho muito inalcançável. Eu acho que é para muitas pessoas. E quando eu estava na faculdade, na Facamp, eu tive um professor muito bom de inteligência artificial. Ele deu não uma matéria de IA para a gente, mas ele deu duas. E no final da segunda matéria, que era IA 2, Isso o ele... quê? 2016, 17? 2016. 2016. Eu virei para ele e perguntei, Rodrigo, nome dele, como que eu consigo estudar mais de IA? Eu quero ir além. E ele falou, olha, Júlia, esse curso que eu dei para você, eu dei Ctrl+C, Ctrl+V do curso do Stuart Russell, que é um professor, né, e super reconhecido no campo da IA como sendo um dos pioneiros, extremamente relevante, todo o conhecimento que ele contribuiu na área, principalmente em Stanford, né? Ele falou, se você quiser ter esse conteúdo além do que eu já dei, eu sugiro que você vá para Harvard, Stanford, MIT, alguma dessas universidades que estão na ponta da pesquisa de inteligência artificial. Falei, tá bom, ok. E fui engolida pela rotina novamente, né? Uau. Se fosse um jogador de futebol, o teu conselho é, cara, vai jogar no Manchester City, na Premier League, eu acho que é melhor para você. Sim, tipo, tá bom, valeu. Certeza, ok, obrigada, e vida que seguiu. Isso foi 2016. E daí, em 2018, eu fiz uma viagem com os meus pais para conhecer o Canadá e a gente acabou estendendo para Boston, porque eu falei, vou estar do lado de Boston, do lado do meu sonho, que é conhecer Harvard. Eu falei, para mim, eu já estou feliz de conhecer Harvard, porque eu quero saber como que as pessoas vivem, sabe assim, aquele negócio, o que comem, como vivem, o que fazem, sabe? Eu me lembro na Cambridge Square, e aí já velho, já com 40 e tantos anos, foi a primeira vez que eu fui para Boston, 42 talvez, e me lembro exatamente dessa cena, né? Eu ali na frente de Harvard, tem um café ali, que você deve ter ido 1000 vezes ali na frente, famoso, tem o John Harvard Pub ali do lado. Eu falei, poxa, imagina que história aqui. E para mim aquilo foi suficiente, até depois eu fiz um curso de curta duração, mas para você foi o início do sonho, imagino você. Foi um choque de realidade, porque a minha vida inteira eu passei acreditando que Harvard era algo impossível. Então, quando meu professor falou, não, você tem que buscar conhecimento em Harvard, MIT, eu olhava aquilo e falava, tá bom, ok. Eu via Legalmente Loira e falava, poxa, deve ser legal. Gostaria de um dia chegar lá. Mas assim, eu imaginava que as pessoas usassem terno, que fosse um pedestal, sabe? E quando deu estralo em mim, foi quando eu vi o menino que deu o tour pra gente, que era um estudante, ele tava de chinelo de dedo. Eu falei, eu vou de chinelo de dedo pra faculdade. Ele tá de chinelo de dedo. Eu também uso chinelo de dedo. Ele não tá Elas de são terno, ele não tá pessoas, de... né? Uhum. Eu falei, o que ele fez pra estar ali que eu não posso fazer? Porque o quanto que ele se dedicou para estar ali, o quanto que eu deveria me dedicar, e eu ia presencial. Na primeira aula, o professor nem falou oi direito, foi mais um. E eu, na segunda aula, ele já. E eu, oi, tudo bem, professor? Meu nome é Júlia. Então, quanto mais eu ia presencial na matéria, quanto mais dúvidas eu ia tirando, quanto mais a gente ia conversando, eu e o professor, eu ficava depois da aula discutindo sobre inteligência artificial. E foi a época que eu mais aprendi. E depois ele me chamou para ser professora assistente dele, então que foi uma grande oportunidade na minha carreira, com certeza. E você Então, deu um exemplo muito importante que eu sempre acabo comentando com colegas, grupo de amigos, grupo de profissionais, no LinkedIn, onde eu sou bastante ativo, nas palestras.
a diferença que o soft skill faz, né? Claro, o soft skill sem hard skill, na minha modesta visão, é nada. O hard skills é a base, o hard skills são a base e a formação do profissional. Porém, o fato de você ser proativa, de mostrar comprometimento, de ter tido a sacada, poxa, eu vou presencial, tá lá o professor, eu aproveito e aprendo, fez muito provavelmente abrir oportunidades que talvez, se você estivesse lá na tua casa, ministrando aula remotamente, isso não aconteceria, não é verdade? Com certeza. Inclusive, eu fiz uma matéria chamada O Futuro da Humanidade e Inteligência Artificial, Ah, com um professor que ele foi reitor da Faculdade de Engenharia de Harvard por 4 anos. E uma das grandes conclusões da matéria, para mim, Júlia, foi que a gente estudou realmente qual que é o limiar entre a inteligência artificial e o ser humano. Como que existe essa linha tênue entre o que o humano faz e o que a IA faz, né? E quais são as características que nos tornam mais humanos que a gente deve seguir e quais são as características da IA que a gente deve utilizar. E como saber usar com cautela, mas usar. E uma das grandes conclusões foi inteligência emocional e soft skills são uma das maiores qualidades que a gente tem como seres humanos, porque isso a gente consegue através das nossas experiências, através dos nossos valores, através das nossas vivências de vida, tudo que a gente passou, são isso que constrói o nosso ser, né? Quem nós somos. Então, as nossas soft skills são baseadas nisso. Para mim, é uma das grandes virtudes que a gente tem quando sem se dúvida. fala de... E que nos torna insubstituíveis nesse ponto, né, nesse critério. Você vê que há pouco tempo a OpenAI ela soltou no ChatGPT 4 uma release em que ele passou a bajular todo mundo, né? Quando você pedia e dava uma opinião, Emerson, que fantástico, que espetacular, isso é incrível. Ou seja, você vê claramente que ele faz aquilo que ele é mandado fazer, ou seja, de alguma maneira foi tunado o algoritmo para que ele pudesse demonstrar essa empatia, mas calma lá, aquilo foi bastante além da conta, ou seja, ele não tem, na verdade, e eu acho muito difícil, eu não gosto de usar a palavra impossível em tecnologia, sobretudo em inteligência artificial, mas eu acho muito difícil chegar no mesmo ponto das conexões neurais e emocionais que nos fazem ter determinadas reações e sensibilidade até para julgar um ponto ou outro. Acho que por mais que ele tente chegar, sempre o binário vai prevalecer. Eu não sei qual é a tua opinião, Júlia, a respeito. Com certeza. Eu acho que existem hoje muitas das palestras que eu participo são sobre neurociência e psicologia, porque o sentimento é que a gente precisa entender como que um Large Language Model, uma LLM, responde, né? Como que ela pensa sem Ok, pensar, sem né? pensar. Pensa entre aspas. Então, para quem está ouvindo. Isso. Então, o Mark Zuckerberg, ele investiu milhões e milhões de dólares no sexto andar do prédio de engenharia de Harvard, Ok, porque chama Kempner Institute. É um ok. instituto que a ideia é que se o nosso cérebro processa um monte de informação, mas ele não esquenta, por que que um processador esquenta tanto quando processa tantos dados? Hum, Então, a ideia é que alguma coisa está errada. A gente precisa começar a entender melhor o nosso cérebro, como a gente pensa antes de tentar entender ou criar algoritmos de inteligência artificial. Então, eu acho que eu tenho um olhar bastante mesclado sobre isso. Eu vou em palestras, eu fui no MIT em uma palestra do presidente de pesquisa da Microsoft, e ele falou que em 10 anos nós vamos olhar para trás e falar: nossa, fomos muito fools de acreditar que a IA ia ser tudo isso, mas também já fui em palestras de pesquisadores do Google DeepMind, e que falou: não, é tudo isso mesmo que a gente imagina. Então eu vejo os dois lados. A única crença que eu tenho de fato é que nós precisamos valorizar
o que a gente pode, que é a nossa humanidade, são as nossas soft skills, são as nossas experiências, são tratar os outros com o carinho que a gente quer ser tratado e fazer o bem. Acho que é isso que a gente pode fazer por ser humanos. Não, perfeito. E já pegando esse gancho, bem, good, AI for good. Então, por exemplo, na Brasil Conference, né, você, eu acho que era embaixadora desse movimento, né? E, aliás, parabéns para você, para o Luiz e todo o time da Brasil Conference. Eu adoraria estar, mas não pude esse ano. E conectando a isso, e já conectando a matéria que eu vi no Fantástico, com você passando um pouco sobre o seu projeto, aí falando do seu projeto da Reframe, se pudesse não apenas para mim, porque eu sou muito curioso, mas para todo mundo explicar um pouco do seu projeto e desse trabalho, já conectando com esses valores sólidos que você tem, putz, ia ser sensacional, Júlia. Com certeza. Eu vou explicar primeiro a parte da ABC, né? A Brasil Conference, ela é uma conferência que acontece em Harvard e MIT todo ano. Eu ajudei a organizar o time do AI for Good. A gente selecionou 3 projetos brasileiros de inteligência artificial para o bem e mentoramos eles durante um ano para que eles pudessem apresentar num grupo dentro de Harvard e MIT e talvez receber investimentos e poder proporcionar ali uma super oportunidade para eles continuarem com os projetos. Nesse ano foi muito específico com o tema de mudanças climáticas. Então foi bem legal ver diversas soluções. A gente recebeu mais de 200 inscrições no projeto de diversos. Brasil seria a COP esse ano, né? Então faz todo sentido mesmo. Deu muito certo, deu muito certo. E foi uma oportunidade maravilhosa. Eu amei fazer parte do time e ano que vem tem mais. Sim, o projeto do Reframe foi o meu projeto da tese do meu mestrado aqui em Harvard. Foi em terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental, ela me ajudou por 5 anos. Eu continuo fazendo. Me ajuda diariamente. Edu, amigo, estamos juntos, que é o psicólogo. Maria Fernanda. Total. E eu comecei a fazer quando eu estava na Siemens. E eu não conseguia dormir sozinha. Daí eu não conseguia dormir sozinha, tinha muita ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então a terapia me ajuda muito até hoje. Até não é muito. Tem bastante ansiedade que rola em Harvard. Então, para entregar projetos. Então, principalmente. Porque a barra, digamos que é um pouco alta, né? Para funcionar, né? Exatamente. Então, me ajudou muito e eu queria contribuir para o mundo com algo que contribuiu tanto para mim com a minha tese em Harvard. Eu falei, já que é uma faculdade, uma universidade tão renomada, falei, gostaria que fosse que a minha tese fizesse um bem para o mundo com IA. Por isso, eu comecei a tese antes de terminar os créditos, porque eu tive colaboração de um professor que é doutor, PhD, em psicologia, e o meu professor, que ele era Chief de AI da Pfizer. Então, teve colaboração dos dois para a gente conseguir desenvolver uma solução para ajudar os psicólogos. O que era? Um chatbot que ele consegue analisar 73 emoções humanas por vídeo e 48 emoções por voz. Por quê? Conforme eu estou falando, muitas vezes eu falo, eu estou bem, mas eu não estou bem. Mas a minha voz consegue dizer se eu estou bem ou não. Só que uma psicóloga, um psicólogo, não consegue detectar isso ao mesmo tempo que está conversando com você, que está detectando outras coisas. Então a ideia qual foi? Deixa o psicólogo fazer a parte dele, que a inteligência artificial faz essa detecção das minúsculas alterações na voz e na face. Deixa eu entender. Então, a solução ela rodaria, ou seja, o play dela seria em uma consulta. Ou seja, eu estou com o meu psicólogo, eu vou falando e ela seria quase um copiloto para ele, para ao mesmo tempo ou depois passar uma análise, ou eu faço autonomamente, só para a gente entender um pouquinho como funcionaria. Perfeito. Não, é ao longo da semana antes da sessão com o psicólogo. Então,
eu, ao longo da minha semana, não me senti bem, ou discuti com meu marido, o que aconteceu durante, eu testei, discutir com os meus pais, alguma coisa assim, estou muito ansiosa. Eu entro no chatbot, faço uma interação curta, porque ele, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente tem algumas escadas, né? Então, você tem o pensamento automático, que daí ele desenvolve para estresse, que daí desenvolve para pode desenvolver para depressão e daí gera pensamentos suicidas. Então, quando a gente fala ali só no pensamento automático, era só essa etapa que a gente queria atacar. Uhum. A gente queria reconstruir o pensamento automático. Portanto, vou dar um exemplo do que é um pensamento automático. Se eu não for bem nessa prova, eu sou um fracasso na minha vida. Quantas vezes eu já tive esse pensamento? Então, não é porque você vai mal ou foi mal em uma prova que você é um fracasso em todas as vertentes da sua vida. Talvez você só não seja boa em alguma coisa. Então, o chatbot ajudava a reconstruir esse tipo de pensamento. No final, ele enviava uma nota para a psicóloga dizendo: olha, esse daqui foi o pensamento que eu reconstruí. Na próxima sessão você fala com essa pessoa sobre isso. Então, eu queria contribuir para algo que tivesse contribuído para a minha vida, né? Então, como terapia cognitivo-comportamental me ajudou tanto, eu queria poder ajudar também. E para escolher principalmente um tema tão importante, né, da minha tese em Harvard, que era um dos meus grandes sonhos, e que a terapia me ajudou tanto a conseguir tudo isso, né? O autoconhecimento e a saúde emocional, enfim, né? Temas que a gente falou bastante já hoje. Então, eu desenvolvi o Reframe, que é um chatbot. Ele atua principalmente no restabelecimento de pensamentos automáticos. Então, por exemplo, se eu penso, se eu for mal nessa prova, eu sou um completo fracasso na minha vida. A função do chatbot é falar: não é porque você foi mal em uma prova que você é um fracasso no resto das vertentes da sua vida. Uma prova não define a sua vida, uma prova não define quem você é. Então, ele vai analisar para ver se isso de fato modifica o seu pensamento, se você realmente começa a acreditar que isso é de fato verdade. E ele, conforme você for tendo pensamentos automáticos ao longo da semana antes da terapia, ele vai tentando corrigir só os pensamentos automáticos. Mas são poucas interações que você tem com o chatbot. A gente colocou ali cerca de 13 interações, 13 chats, né? Então eu falo, estou mal, ele manda por quê, e eu vou conversando com ele. Se ele não conseguir mudar o meu pensamento em até 13 interações, daí a gente encaminha diretamente para o psicólogo, porque já entende-se que a pessoa não está muito suscetível à mudança do pensamento automático. Se não, se o chatbot for bem sucedido na mudança, analisar o comportamento da face e da voz do paciente, daí ele encaminha para o psicólogo. Olha, conversei sobre o paciente sobre isso ao longo da semana, e essa daqui é a conclusão que nós chegamos. Então, o psicólogo já tem ali uma ideia do que se passou ao longo da semana do paciente para saber como atacar aquilo ou não durante a sessão. Não, fantástico. Eu vi a matéria no MIT Review, né, explicando um pouco. Eu vi até os prints da face e tudo. Achei sensacional, porque no fim do dia a face entrega muito, né? Por mais que você queira fazer um poker face ali, não tem muito jeito. Você não consegue ser consistente, né? Exato, eu tenho muita falta de ar, então minha psicóloga fala: Júlia, já entendi tudo, você tá aí, fala, tô no ar, já entendi. Eu falo, ué. Não, muito bom. E você tem toda a razão, né? Eu acho que o grande. A gente praticamente nunca tem alta, né, da terapia. Mas o grande benefício que me trouxe até então é eu entender meu pensamento. Então, eu não consigo resolvê-lo de maneira quase automática. Mas eu rumino muito pouco, né? E ruminar, para quem não sabe, é o ato de você ficar repetindo aquele pensamento muitas vezes e se alongando na própria obsessão por aquele pensamento que pode ser negativo, destrutivo, ou que pode ser fora um pouco do conjunto da realidade. E muitas vezes eu me peguei
e obviamente me pego fazendo isso fora do meu ciclo da terapia, do dia da terapia, que é segunda-feira, né? Então, poxa, faz todo sentido. Obrigado por compartilhar. Agora, você que está na área, qual que é o teu next big... Qual que você imagina que seja o next big thing para a inteligência artificial ou tecnologia em geral, computação quântica? Qual o buzz aí? Porque Harvard e MIT, você já está um passo na frente quase de todo mundo, né? Então, essa é a minha grande curiosidade também. Emerson, essa é uma excelente pergunta. É uma que eu me faço todos os dias. Para respondê-la, como acabou meu mestrado, eu não estou mais todo dia em aula. E daí, como mudam as coisas, como eu disse no começo, o futuro está aqui, ele só não é bem distribuído. Falei, eu vou em uma palestra, em uma conferência no MIT, com Big Corps, então era uma conferência do MTech gigante, só Big Corps. Daí eu falei, agora eu vou em uma conferência na Califórnia, do SaaStr, só com startups. E daqui 2 semanas eu vou para Singapura para ver uma no Oriente, para entender o que estão falando por lá também sobre inteligência artificial. Júlia, depois de ter ido em uma no MIT e na Califórnia, para mim, o grande boom vai vir da computação quântica. Eu acho que quando vier a computação quântica vai ser disruptivo mesmo, vai mudar tudo. Mas uma coisa que hoje, se a gente puder apostar alguma ficha, eu colocaria em agentic AI, quanto mais agentes, melhor, só que principalmente visando em melhorar o dia a dia do ser humano. Não, perfeito. A AGI vai existir? Hoje existe uma conversa, né, muito forte. Eu vi um artigo ontem que falava exatamente sobre isso, a IA em 2027. Inclusive, o artigo está no site AI 2027. É muito bom. É muito bom, mas ele plantava um mundo que, poxa, ia ser difícil o seu aplicativo tirar o pensamento suicida se eu fosse, de fato, suscetível a isso, né? Mas, assim como eu ouço, poxa, não, isso está longe, isso sequer vai chegar, enfim, você tem alguma opinião pessoal a respeito disso? A conferência que eu vou em Singapura chama Super AI. Estou curiosíssima para ver sobre o que vai ser, né, os temas que vão ser falados lá. Pessoalmente, eu acho que a gente tem bastante caminho até lá. Talvez um dia seja possível, talvez não. Mas fizeram a mesma pergunta pro presidente de pesquisa da Microsoft. Mustafa? Eu acho que era assim. AI é Mustafa. Isso mesmo. E ele foi bem cético em relação a isso. Então, não sei. Pessoalmente, eu acho que LLMs foi um grande avanço. Eu já vi também uma palestra no MIT falando que linguagem é a capacidade que a gente tem de colocar palavras em ordem, em ordenar palavras. Então, quanto mais linguagens a gente sabe, maior é o nosso poder de ordenar palavras, e inteligência nada mais é do que a gente, ou conhecimento, inteligência não, conhecimento, nada mais é do que a gente conseguir colocar palavras em ordem, porque quanto mais conhecimento eu tenho, melhor fica a ordenação das minhas palavras, porque eu posso seguir uma frase da maneira como eu quiser. Perfeito. Então, se Large Language Models, modelos de linguagem, têm a capacidade de entender a próxima sequência de palavras, e é só isso que eles sabem fazer, então já é uma fonte de conhecimento. E eu uso para tudo, eu uso para absolutamente tudo na minha vida, até inclusive ontem fiz um jantar com o ChatGPT, ele fez para mim um cardápio de cavatelli com molho de pistache, burrata trufada, que ficou assim muito bom. E a gente tem que usar para o que
nos torna mais humanos. Sem dúvida nenhuma. Esse foi, para mim, a principal mensagem e um dos maiores, acho que foi até mais do que Harvard, foi eu ter finalizado a matéria do Fantástico. Eu fui a última pessoa a falar, e o Stuart Russell, que foi o meu grande inspirador de inteligência artificial, estava na reportagem, e eu fechei a reportagem falando que eu queria que a inteligência artificial potencializasse o nosso lado humano. Então, para mim, isso é o principal que a gente tem que... Se vai existir ou não, não sei. A gente pode discutir até amanhã, Claro. mas... O que tem hoje é espetacular, né? E a gente sabe que vai evoluir. E, claro, como tudo, como toda tecnologia, como, sei lá, toda ferramenta, como, né, um carro, uma arma, ao uso, para o bem, para o mal, enfim. Como usar é o que, de fato, faz toda a diferença. Última pergunta, Júlia. Como você se vê agora, no próximo ano, nos próximos 2 anos? Claramente é um ciclo que se encerra, né? E você encerra super bem, não só no sentido de se formar, mas no sentido de fato ter conseguido plantar essa sementinha do AI for Good, ter visibilidade para levar as tuas pautas, né? Que é o que você quer. Como é que você se enxerga daqui para frente? A curto prazo, né? Porque não tem como prever o futuro. Pois é, foi uma grande questão na minha vida também. Em dezembro, quando eu finalizei a última matéria em Harvard, eu falei, caramba, eu acabei meu grande sonho da vida que eu tinha desde os 8 anos de idade e agora. E foi um momento de me reconhecer novamente, de entender quem é a Júlia e o que a Júlia quer. E a Júlia quer fazer o bem para o ser humano. Então, eu hoje lidero o campo eu lidero o setor de inteligência artificial da CEMEC, que é a empresa do meu pai, e eu vou atrás de conferências, vou atrás de mais conhecimento para entender, dentro da área da manutenção preditiva, como que a gente pode, de fato, ajudar a humanidade. Então, eu nichei um pouco mais a Júlia de bem para o mundo aí. Isso é uma grande dica, né? Muita gente tenta pensar fora da caixa, o que é importante. Eu vivo um pouco esse momento, eu ter várias coisas ao mesmo tempo, mas você começa a perceber que aquilo que você é bom, segmentando para aquilo que você é melhor, e assim vai, você efetivamente consegue contribuir muito mais para a sociedade, e evidentemente, sucesso, dinheiro, isso vem por consequência. Mas eu achei interessante isso que você colocou, nichar sempre, né? Exatamente. Eu me vi em dezembro com o meu Instagram, eu saí de 700 seguidores para 9.000. Eu me vi também, porque eu amo dar aula, eu me vi, então, tipo, dando aula como infoprodutora. Eu abri uma consultoria para startups brasileiras, para ajudar startups brasileiras com inteligência artificial. E também o meu pai com uma empresa e eu precisando de ajuda. Então eu falei, e aí, sabe? O que a Júlia vai fazer? Porque a Júlia é uma, eu estava fazendo 4 coisas ao mesmo tempo. Então, foi um momento de autoconhecimento mesmo, de entender terapia, para eu entender como nichar, porque quando a gente tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo, a gente acaba não fazendo muita coisa. Então, foi um momento de muita ansiedade, mas foi um momento muito revelador para mim. Não, perfeito. E eu acho que, do meu lado, né, eu sempre termino, quando eu estou do teu lado aí participando de um podcast, agora é a primeira vez na vida que eu estou deste lado num podcast, fiz muita moderação em evento, etc. Na minha modesta visão, é pior, é mais... Eu sinto um bloqueio maior estando sozinho muito mais, né, com uma câmera ou estando no digital, no palco, engraçado, para mim, funciona muito mais. Você, como professora, deve ser algo muito parecido também, né? Mas quando eu estou do seu lado aí, o que eu sempre digo é, poxa, não tenha medo do que está por vir. Pelo contrário, se jogue, né? Porque quanto mais tempo se perde, mais para trás se fica. E mesmo nós que estamos engajados, né? E vamos colocar nós no sentido
mediano, assim, né? Então, pessoas que já usam ChatGPT, etc. Estou dizendo a Júlia, que está em Harvard, o Emerson, que empreende, etc. Mas, na média das pessoas, mesmo aquilo já passa a não ser tão suficiente assim, né? Porque muda muito. Então, se você pudesse, rapidinho, dar uma mensagem sobre isso, ou, né, sobre essa perspectiva, para que as pessoas, de fato, se empoderem de IA, seja para usar, seja para liderar algum campo de negócio da sua vida, porque senão, de fato, elas vão ficar para trás. Já é realidade, já está acontecendo, o futuro está aqui. Quem não usar para se empoderar está para trás. Foi de fato dito no MIT, foi de fato dito no Vale do Silício, em todas as conferências que eu fui, todas as empresas falaram: se você não usar IA, você vai ficar para trás. A ideia é que você consiga aumentar a sua produtividade da sua empresa em até mais do que 50%, se as pessoas que trabalharem lá usarem IA. Então, e saberem usar de fato, mas você só sabe se você usar e testar e usar no dia a dia para fazer cavatelli, porque você não sabe o que combina com camarão. Então, quais são as tarefas? E eu vou dar uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo. Quais são as tarefas hoje no seu dia a dia que são repetitivas? Começa por essas, porque se elas são repetitivas, elas têm um padrão. E se tem um padrão, a IA consegue detectar, a IA consegue fazer. Então, começa por essas. Pelo simples. Não precisa falar, nossa, vou mudar a minha vida. Não, muda uma tarefa. E daí, depois de 3 semanas, talvez você comece a ficar muito tranquilo nessa uma tarefa que você começou a usar IA, e nas próximas 3 semanas você muda para mais uma tarefa. E depois você muda para outra, e quando você vê o seu dia, fica muito mais otimizado para você fazer o que te torna humano, o que você deve de fato valorizar, que é a humanidade na tomada de decisão, que é a humanidade na negociação, que é a humanidade, de fato, para conversar com humanos, a gente ter essas interações do jeito que a gente está tendo agora. Então, essa é a minha grande dica. E para quem não sabe nem por onde começar, eu acho que a matéria do Fantástico conseguiu fazer uma excelente cobertura desde a história da inteligência artificial até como está hoje, até o futuro. Fez um apanhado que todo mundo consegue entender. Os posts do Emerson no LinkedIn também são excelentes. Esse podcast também, eu tenho certeza que vai dar uma abertura na cabeça de todo mundo. E tem muita informação, a gente só precisa ir atrás. Totalmente de acordo. Júlia, assim, muito obrigado, super honra receber você. As pessoas claramente vão poder absorver desse TED Talk vezes 3, digamos assim. Muita coisa boa que você colocou. Eu acho que esse toque humano é algo que a gente precisa valorizar e ouvir cada vez mais, né? Quando a gente percebe que o mundo está indo, talvez, numa direção contrária, então a gente, de alguma maneira, tem que tentar reequilibrar. Entendo completamente a tua agenda atribulada da semana, com formatura, viagens na sequência, então, super obrigado mesmo. E para você que nos acompanhou, toda segunda-feira, começando hoje, dia 2 de junho, alguém, espero, quase no nível da Júlia, para as próximas sessões, mas dentro das áreas de tecnologia, dentro do esporte, dentro da medicina e saúde, dentro do audiovisual, do entretenimento, porque a IA, como disse a Júlia, está até na massa que ela quis preparar à noite, né? Então, eu acho que a gente pode tirar muito proveito dessas conversas, desse talk, né? Como eu coloco. Muito obrigado, Júlia, mais uma vez, e a todos nos vemos. Boa noite. Obrigada, Emerson. Obrigada. Tchau, tchau, gente.